Então começar a aula de hoje. Então, assim, a aula de hoje é sobre músculo e contração muscular. Repetindo, é uma das aulas para mim que eu mais gosto, porque é uma aula, e talvez muitos dos alunos também, porque é uma aula que abrange um conteúdo que eu pesquiso no laboratório. Eu coordeno um laboratório de biomecânica muscular dentro do departamento de biociências da atividade física, é o mesmo do departamento da fisiologia, da bioquímica não, da performance, fisiologia do exercício e por aí vai, da biomecânica, e, e lá a gente estuda mecânica muscular. E eu abordo um pedacinho do que a gente faz lá aqui, né, nessa aula de hoje. No espaço físico é muito bom, a gente tem muita coisa para fazer, a nossa produção científica é boa, e a gente usa muita coisa voltada para a prática. E eu tento fazer isso com vocês para que o conteúdo seja mais agradável possível, mais aplicado possível. Tá? Então, como sempre eu faço, eu dou uma revisada na aula anterior. A aula passada foi sobre fisiologia articular, e a gente falou da mobilidade e estabilidade. Quanto à estabilidade, quanto à mobilidade, desculpa, capacidade de produção, permissão de movimento que uma articulação deixa, a classificação delas a partir das, das articulações que a gente chama de imóveis, e elas podem ser classificadas como suturas ou as sindesmoses, então que ela não permite movimento entre dois ossos. Tá? As semimóveis são as sincondroses e as sínfises, permitem pequenos movimentos entre esses ossos adjacentes. E o que a gente realmente usa na disciplina é um olhar via articulações móveis, que a gente classifica como sinoviais, e elas têm 6 classificações quanto ao tipo de movimento que permite ser feito. É, movimento deslizante, movimento linear pela articulação deslizante, movimento em um plano pela articulação dobradiça ou a pivô. Então elas são uniaxiais e permitem movimentos específicos. Já as biaxiais ou dois eixos, dois planos, movimento a articulação em cela e a articulação condilar. E em 3, a esferoide, que permite movimento em 3. Então, a gente tem N exemplos que a gente conversou isso durante a aula. E quanto à sua estabilidade, assuntos a respeito das superfícies que a gente chama de área de contato, o encaixe entre ossos, é algo que é o fator fundamental para que você tenha maior estabilidade articular. Então, por exemplo, o cotovelo, quando o cotovelo está estendido, existe uma maior área de contato entre a tróclea do húmero com a congruência da fossa troclear da una. E aí os tecidos conjuntivos interferem drasticamente nessa história. Quanto mais espessos, mais rígidos os tendões, ligamentos, e quanto mais cartilagem, cápsula articular, fibrocartilagem, cápsula articular, maior a área de contato. Quanto maior a área de contato entre dois ossos, maior vai ser a estabilidade entre eles. Então, se eu fortaleço os tendões, se eu tenho os ligamentos também que são tensionados regularmente, eles vão agir, de certa forma, para aumentar a estabilidade de uma articulação, por exemplo, no joelho, que é extremamente instável, assim como o ombro. E aí eu pedi para vocês fazerem esse exercício, fizeram? Descreva cinesiologicamente o movimento por articulação, plano e eixo, e tipo de articulação. A gente resolveu esse aqui. Vocês fizeram esse? Então vamos corrigir? Então vamos. Eu não sei quem é. Isso é uma boa. Não precisava falar, Gabriela. Mas já que falou, tudo bem, já era. Gabriela, vamos lá. Você falou a perna da frente e perna de trás, a esquerda ou a direita? Sério, vamos corrigir. Aham, sim, tá certo. Sim, sim. Uhum.
Sim. Maravilha. Só corrigiria uma coisa, umas coisas. Isso, o seu lado esquerdo está totalmente correto, tá? Sempre vai ter tornozelo, joelho e quadril, vai estar. Todos eles vão estar flexionando e estendendo. O nome do flexão e extensão do tornozelo é flexão plantar e dorsiflexão. Só que para o lado direito, o quadril não está movimentando. O joelho tá. Embora essa não seja o melhor, não seja, não é o plano certo para a gente olhar o movimento. O ideal seria que a gente estivesse olhando ele de lado mesmo, no plano sagital. A gente pode ter certeza que nesse movimento aqui o quadril não está se mexendo, o quadril direito não está se mexendo. Então eu só falaria do tornozelo e do joelho. E se está tendo flexão, está tendo extensão, tá? Pelo menos por enquanto a gente vai falar disso. Correto, Gabriela? Só corta o quadril direito e o esquerdo tem. E o joelho e o tornozelo tem flexão e extensão. Do joelho, ele está estendido, mas ele não está se movimentando. Lembra da posição? Essa foi uma boa pergunta, cara. Assim, lembra da flexão da posição anatômica? Na posição anatômica é a posição de referência que eu tenho. Se o quadril, ele na posição anatômica, ele está estendido, ele não está se movimentando se eu estou olhando esse movimento. Entendeu? O movimento do corpo inteiro, o quadril direito não está se movimentando. Já o esquerdo tá, porque ele está saindo da posição de extensão e está sendo flexionado, não é? Então, como consequência, a gente fala que o quadril esquerdo se movimenta, mas o direito não. Tá certo? Maravilha. Agora vamos. Alguém mais fez? Aposto que a Gabriela aprendeu pra caramba com essas respostas dela. Alguém mais fez? Sim, não? Não. Ninguém fez. Então foi o seguinte: como ninguém fez, eu não vou corrigir. Tá certo? Pode. Pode. Não só pode, como deve. Muito bem. Tá bom? Tá. Gente, esse é o momento de estudar, hein? Vamos lá. A aula de hoje é de músculo. A gente chama de fisiologia muscular. A gente vai falar tudo, ou o básico, que a gente precisa saber a respeito do que o músculo pode contribuir para a cinesiologia, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu tenho que dizer para vocês quais são os tipos de músculos que a gente tem. Todos os órgãos nossos, os órgãos internos que a gente tem, eles são compostos por músculos, porque eles vão se contrair o tempo inteiro, e a gente já começa a falar de uma coisa, uma palavra que sejam acostumados, contração, e essa contração gera movimentos e faz com que esses órgãos funcionem. Então, por exemplo, a gente tem quase todos os órgãos internos do nosso corpo é composto por um tipo de músculo que a gente chama de músculo liso, tá? Já o músculo cardíaco e o músculo esquelético, ele é composto por estrias. Não sei se dá para ver aqui, dá para ver que são rugosidades assim, então são estrias que estão aqui, e no cardíaco idem. Então a gente chama esses dois músculos, esses dois órgãos, o músculo e o coração, como músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. E o porquê? A diferença do esquelético estriado, do estriado para o liso é que a contração muscular desses músculos ela é muito mais regular, regrada e com constância ao longo de todo o seu comprimento. Então, assim, independente se eu estiver falando de músculo estriado, esquelético, cardíaco ou o músculo liso, eles são irrigados eletricamente. Então, você tem um sistema nervoso que vai irrigar aquele órgão
E aí, a partir de impulso nervoso, você vai conseguir contrair. E aí, que bom, pra gente, obviamente, a gente vai estudar esse cara aqui, né? O músculo estriado esquelético. E ele possui funções. Funções básicas, estriado esquelético. Então, acho que tá errado esse A aqui, né? Funções como proteção dos ossos, como movimento do sistema esquelético, ou seja, a gente só consegue se movimentar, consegue ficar parado numa condição que a gente queira, a partir da contração do músculo estriado esquelético. Por exemplo, tem a gravidade, que vai gerar força, a gente vai ver isso mais à frente. E também ele é responsável por estabilizar articulações, auxilia na estabilização de articulações, como a gente viu lá no início desse nosso papo de agora. Então, possui quatro propriedades, essas propriedades musculares. Entre elas, eu já começo com duas, a extensibilidade e a elasticidade. Alguém sabe o que é cada uma dessas? Chuta. Extensibilidade e elasticidade. Não? Sim? Cara, vocês não sabem como é agoniante. Você dá uma aula para uma tela, sem ver nada e sem ninguém falar nada. Um dia vocês vão passar por isso. Aham. Mas é parecido mesmo, perfeito, perfeito, é parecido mesmo. Extensibilidade e elasticidade, elas se referem a um mesmo conceito, com propriedades distintas. A extensibilidade é a capacidade do músculo dele mudar o seu comprimento, seja ele para aumentar ou diminuir o comprimento. Toda vez que eu, por exemplo, eu pego um elástico e puxo esse elástico, ele não está mudando o comprimento dele, estou aumentando o comprimento dele, o músculo funciona da mesma forma. A gente nunca viu, se a gente, por exemplo, a gente pega um músculo, a gente tende a alongar esse músculo, ele não muda o comprimento dele, e toda vez que eu encurto, por exemplo, se eu estendo o cotovelo, se eu flexiono o cotovelo, eu estou mudando o comprimento do bíceps braquial, por exemplo. Por exemplo. E eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a falar de nome de músculo, tá? Depois eu vou começar a introduzir nome de músculo. Até o presente momento, na aula de hoje, se não me engano, já sexta aula ou quinta aula, eu não falei nome de músculo. Agora sim que eu vou começar a tocar nisso. Então, a extensibilidade é a capacidade que esse músculo tem de mudar o seu comprimento. Então, aumenta ou diminui. E a elasticidade é a capacidade que ele tem de voltar ao comprimento ideal, ou original. Então, por exemplo, e aí não sei se vocês lembram na aula de osso que eu falei, que o osso, assim como o tendão, ele tem capacidades elásticas, propriedades elásticas e propriedades plásticas. Por exemplo, quando eu pego um osso e começo a envergar ele, ele tende a mudar a sua posição. Ele tende a ter extensibilidade. Só que o osso ele é muito mais rígido. E aí a tendência de eu movimentar o osso até um ponto de soltar e ele voltar à posição original, que seria a elasticidade, é pequena. Ele passa a propriedade que seria plástica, que ele rompe, ele quebra. O tendão, idem, em diferentes magnitudes. O músculo, não. Raramente ele vai rasgar, ele vai arrebentar. Então a gente fala que ele tem uma propriedade de extensibilidade e de elasticidade. Eu posso até deformar ele, mas ele vai voltar à posição original. Assim como o elástico. Puxa o elástico, ele vai aumentar a extensibilidade. A partir do momento que eu solto uma ponta do elástico, ele volta para a condição original dele. Tá? Então a gente já começa com duas propriedades do músculo. São parecidas, só que são exatamente o oposto. Um varia e o outro volta à condição original. Tá? A terceira propriedade do músculo é a irritabilidade. É a capacidade que o músculo tem de ser eletricamente irritado, excitado. E aí, quando você excita o músculo, ele vai voluntariamente ou involuntariamente mudar o seu comprimento.
Então, durante a contração muscular, por exemplo, eu estou irrigando o músculo de atividade elétrica. A partir daí, estou dando impulso nervoso para ele. E aí ele está sendo irritado e ele está mudando o seu comprimento. A partir do momento que eu cesso essa irritabilidade, ele tende a voltar ao comprimento original. A elasticidade, ele volta à sua condição original. Tá? E por último, a contratilidade, a capacidade dele se contrair voluntária ou involuntariamente a partir de uma excitação. Então eu tenho uma excitação elétrica e aí eu tenho esse músculo contraindo. E aí é a nossa felicidade que a gente consegue se movimentar. Por exemplo, eu consigo levantar um peso desse, a fazer um exercício comum, que se eu estiver fazendo uma descrição cinesiológica dele, tá estendendo e flexionando o quadril e o joelho e fazendo uma dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo. No plano sagital, em princípio, eixo médio lateral. E eu começo a ter efeitos de músculos que vão permitir esse movimento, tanto para subir quanto para descer. E esses músculos vão fazer força ou vão permitir que as forças que são exercidas no corpo humano promovam um movimento. Tá? Diga. Toda. Depende, às vezes não. Como pode ser uma irritabilidade tão baixa, de baixa magnitude, que não chega a promover a contratilidade ao ponto de movimentar uma articulação, entendeu? Funciona mais ou menos assim. Então vamos lá. Quando eu começo a olhar uma estrutura muscular, eu tenho uma organização hierárquica que vai desde o macro ao micro. Macroestruturas e microestruturas. Então vamos assim. Vamos começar da macro, que a gente está mais acostumado. Eu tenho um osso e eu tenho um tendão que liga o osso ao músculo. Tá? Esse músculo aqui, ele tem um tecido conjuntivo, como se fosse uma membrana fibrosa, fina, que envolve o músculo e dá forma a esse músculo. A gente chama essa membrana de fáscia ou epimísio. Tá? É um tecido conjuntivo que dá forma ao músculo. Então, tem um epimísio que está envolvendo. E sendo que esse músculo ele é formado por vários e muitos vários fascículos. Da mesma forma, esse fascículo também tem um tecido conjuntivo que envolve da forma a ele que a gente chama de perimísio. Da mesma forma, se eu começo a separar esse fascículo ele é composto por várias fibras musculares. Essas fibras musculares também são, várias delas formam um fascículo, e essas fibras musculares, elas também são envolvidas por um tecido conjuntivo que dá forma a elas, que a gente chama de endomísio. Agora a gente vai entrar na parte micro. Toda fibra muscular é composta por milhares de miofibrilas, que são essas coisas aqui. Essas miofibrilas, para quem já fez fisiologia do exercício, ou quem está fazendo fisiologia do exercício, eu fiz fisiologia do exercício lá na escola, presencial, obviamente, e eu fiz aula com um professor que é um dos maiores nomes da fisiologia do exercício no Brasil, se chama Fernando Pompeu, ele tem uma doença degenerativa visual, hoje eu tenho o prazer de dizer que ele é um colega de departamento, e o Fernando Pompeu, ele falou uma frase que, desde 2000 e pouquinho, né, foi quando eu fiz a disciplina, e que ele falou assim: a miofibrila é composta por sarcômeros, milhares de sarcômeros. E esse sarcômero é a unidade funcional do músculo. O que acontece aqui vai se refletir no osso. Por exemplo, sarcômero, e depois eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre ele. Ele pode ser organizado tanto um atrás do outro, a gente chama de sarcômeros em série, ou um ao lado do outro,
E ao lado, quando eu digo ao lado, pode ser acima também. E a gente chama isso de sarcômeros em paralelo. Tá? Quanto mais sarcômeros em série, maior é o tamanho dessa miofibrila. Quanto mais sarcômeros em paralelo, maior é o diâmetro dessa miofibrila. E isso vai se refletir na fibra, no fascículo, no músculo como um todo. Então, por exemplo, a contração muscular ela começa aqui, no sarcômero. E ela vai se refletir no movimento que eu faço no meu antebraço, nesse caso, e que, na verdade, o movimento ele é articular. Então, torno ao movimento rotacional da articulação do cotovelo, por exemplo, a partir de contração, de encurtamento ou de afastamento dessas linhas ex que delimitam o tamanho de um sarcômero. Tá? E a gente começa a brincar em torno disso. Essa imagem aqui foi retirada de um artigo de um dos maiores pesquisadores do mundo, o Walter Herzog. Ele estava no Brasil até o início da temporada como professor convidado da Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina. Foi eleito o maior biomecânico do mundo em 2017 e 2018. Tive o prazer de assistir várias palestras dele, conversar com ele. É um gênio da nossa área. Graças a Deus ele existe. E aqui ele é tirado uma miofibrila com uma visualização do microscópio eletrônico. E quando ele dá o zoom aqui nesse sarcômero, eu tenho essa imagem aqui. O sarcômero ele é dividido, ele começa numa linha Z e termina numa outra linha Z. Eu tenho uma linha M que separa meio sarcômero para um lado, meio sarcômero para o outro. Tá? E eu tenho as proteínas contráteis aqui alocadas, os filamentos grossos e finos, a gente chama de actina e miosina, e sem elas a gente não consegue contrair um músculo. Essa imagem aqui já foi tirada de outro pesquisador, para mim outro cara fantástico na área, na verdade são os dois maiores, se chama Richard Lieber, americano. O Walter Herzog ele é suíço, mas ele é pesquisador no Canadá. E o Richard Lieber, que é esse cara aqui, ele mostra aqui, ó, um sarcômero, 2 sarcômeros, 3 sarcômeros, porque essas aqui são as linhas Z, essa aqui é uma linha Z, essa aqui é a linha Z. Então a gente fala que aqui a gente tem 3 sarcômeros em série, e aqui eu tenho 3 pares de sarcômero em paralelo. Aqui um sarcômero acima do outro, a gente chama de em paralelo. Eu tenho várias proteínas que estruturam essa miofibrila e os sarcômeros. Das proteínas que vocês têm que saber, vocês vão saber: actina, miosina, filamento grosso, fino e filamento grosso, filamento fino, filamento grosso, A, quitina, A vem antes de M, fino, F vem antes de G. Assim que eu decorei, actina, filamento fino, miosina, filamento grosso. E a gente tem essas proteínas, que são as responsáveis, boa parte dela, a contração muscular é responsável, é realizada por essas duas. Mas a gente tem uma outra proteína que nem sempre é falada, mas hoje em dia a gente sabe da extrema importância dela, que é a titina. A titina é uma proteína gigante que ela age na contração muscular. Tá. Outra coisa que é bom a gente saber, dependendo da organização das fibras musculares, como elas estão organizadas dentro do músculo, a gente consegue classificar esse tipo de músculo, porque ele tem características específicas. Por exemplo, se a gente pega um músculo que tem a fibra começa no tendão proximal e vai até o tendão distal, essa fibra muscular ela é enorme e ela é basicamente do tamanho do músculo, né, como um todo. E isso a gente classifica esse tipo de músculo como um músculo fusiforme. O bíceps braquial é um músculo fusiforme, o reto abdominal é um músculo fusiforme, e poucos são os outros, mais poucos músculos continuam sendo fusiformes. Em geral, essa conformação aqui não é muito comum. Tá? O que é comum é quando a gente tem as fibras um pouquinho mais curtas. Então, eu tenho fibras curtas aqui, fibras curtas aqui, e a gente chama isso de músculos penados ou unipenados. Então, um músculo penado, ele tem um tendão, uma poneurose no meio dela,
que faz o ancoramento dessas fibras. E não é numa ponta a outra ponta. Tá vendo? Tem um tendão aqui, o flexor ulnar dos dedos, não, o flexor longo dos dedos, ele é um músculo penado, é o exemplo que está aqui. Ele tem uma ponerose, um tendão, ou uma estrutura tendínea, estrutura que vai correr até a metade ou o final do músculo. E aí eu tenho fibras curtas. Mas, em consequência disso, fibras curtas, mas eu tenho mais quantidade de sarcômeros lado a lado, ou em paralelo. Tá? Eu também posso ter organização, a gente chama de esse tipo de músculo penado, ou unipenado. Eu posso ter músculos bipenados, como o reto femoral, por exemplo. Pode ver que tem uma aponeurose, que a gente chama, né? Que vai até metade dele, do comprimento dele. Aqui origem, inserção. Vai até metade dele e forma penas dos dois lados. Tem um ângulos aqui que a gente vai chamar de penas, de penação. E aí eu posso falar que esse tipo de músculo aqui é um músculo bipenado. A quantidade, você vê que as fibras aqui em cima são bem curtinhas e as fibras aqui embaixo também não são tão grandes. Então não vai lá do início ao fim do músculo. São fibras mais curtas. Mas se eu olho lado a lado, a quantidade de fibras ou de sarcômeros que eu tenho é muito grande. Isso a gente chama de músculo bipenado. Ou pode ter também músculos multipenados, como por exemplo o subescapular ou deltoide, que eu tenho fibra para tudo quanto é lado, uma origem e inserção. Então elas são mais curtas e a quantidade de fibras que eu tenho em paralelas ou sarcômeros em paralelo são enormes. Tá? Como característica, não sei se vocês lembram de física lá no ensino médio, se eu tenho um músculo que ele tem grande excursão dele, quando eu vou encurtar ou quando eu vou alongar ele, quanto velocidade média é igual ao deslocamento pelo tempo. Velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Não sei se vocês lembram disso. Variação do deslocamento pela variação do tempo. Consequentemente, esses músculos fusiformes são músculos que conseguem produzir grande velocidade de encurtamento. Tá? Em contrapartida, esses músculos penados não. Mas como eu tenho muitos sarcômeros em paralelo, lembra? O sarcômero é a unidade funcional do músculo. Quanto mais sarcômero eu tenho, mais contração muscular eu tenho. Quanto mais contração muscular eu tenho, mais força eu consigo produzir. Então, os músculos penados, unipenados, bipenados ou multipenados são músculos que produzem muita força por ter mais sarcômeros alinhados em paralelo. E aqui é um exemplo de músculo. Não sei se vocês conseguem entender que isso aqui é um exemplo de músculo. Onde aqui eu tenho um tendão, aqui eu tenho outro tendão. Se aqui tivesse uma aponeurose superficial e aqui eu teria uma aponeurose profunda. É como se eu estivesse pegando uma coxa e olhando num corte sagital, olhando de lado. E eu corto e observo o que está acontecendo por dentro do músculo. Então aqui, um esqueminha que a gente fez lá no laboratório. A gente montou isso muito bonitinho. Em que aqui eu vou ter como se fosse as fibras ou os fascículos alinhados diagonalmente no músculo. Então a gente classifica isso aqui como um músculo penado. E eu tenho variáveis da arquitetura muscular, que em um momento vocês vão ver na vida de vocês, que a gente vai dizer que a gente, pegando a área de todos os de todos os fascículos de um músculo, aí, somando a área desse cara com esse cara, com esse cara, com a área de todos eles, eu vou ter uma variável que a gente chama de área de seção transversa fisiológica. Quanto maior essa área de seção transversa fisiológica, mais força eu consigo fazer, porque mais sarcômeros em paralelo eu tenho. Tá? Outra coisa, o ângulo de inserção dessa fibra na aponeurose profunda, no tendão, a gente chama isso de ângulo de penação. E esse ângulo, durante uma contração, ele muda, aumenta, diminui, dependendo do tipo de contração, a gente vai ver isso tudo hoje. Se eu pego um corte transversal ao segmento, eu vou ter um corte transversal a esse segmento, e esse corte transversal ao segmento a gente chama de área de secção transversa, anatômica. Pego uma coxa, corto ela
de um lado ao outro, então como se tivesse um corte transversal anatômico. Não é ao segmento, não é ao músculo, é ao segmento. Tá? O comprimento do fascículo, na verdade, dá origem à inserção desse fascículo. Eu posso ver o comprimento desse fascículo. Então, quanto mais sarcômeros em série eu tiver, maior vai ser esse comprimento do fascículo. Tá? E eu tenho a espessura desse músculo, que é uma medida também em uma dimensão. A área em 2 dimensões, a área de seção transversa anatômica e fisiológica são em 2 dimensões, e em uma dimensão, o ângulo, o comprimento de fascículo e a espessura do músculo. A gente vê esse tipo de coisa ao longo do período, de uma contração muscular ou de algumas variações. Então, por exemplo, aqui é um músculo fusiforme, aqui é um músculo penado. Consegue observar que se eu dou um estímulo, eu excito eletricamente o músculo voluntário ou involuntariamente, esse músculo aqui ele vai se encurtar, chegando a uma variação enorme de em torno de 20%. Isso aqui, hipotético, tá? 20% do comprimento dele. Um músculo fusiforme se encurta em 20%. Se desloca muito mais. Se eu pego um músculo penado, que é esse, que as fibras são mais curtas e são diagonais, aqui eu teria um ângulo de penação. Se eu estimulo eletricamente ele, se eu irrito eletricamente ele vai se encurtar. E todas essas fibras se encurtando vai gerar um encurtamento do músculo como um todo bem menor, em torno de 5%. É uma extrapolação para eu poder dar dados para vocês como é que funciona. Ou seja, músculos penados não se encurtam tanto. Músculos fusiformes se encurtam muito. Músculos fusiformes não têm muitos sarcômeros em paralelo, não conseguem produzir muita força. Músculos penados têm muitos sarcômeros em paralelo, conseguem produzir muita força. Vamos para a contração muscular, já que eu estou falando disso. A contração muscular vem desde a década de 60, é uma teoria, ainda hoje é uma teoria, que foi criada pelos Huxley. Uma curiosidade, na década de 60, na mesma universidade, existiam dois Huxley, sobrenome, eu esqueci o primeiro, um era o Andrew Huxley e o outro eu esqueci o nome, que eles estudavam o mesmo assunto em laboratórios diferentes, em departamentos diferentes, eles não se conheciam e tinham o mesmo nome, não eram nem parentes, e tinham o mesmo nome, estudavam a mesma coisa. Então, eles publicaram vários trabalhos da década de 50, 60, vários artigos científicos mostrando a teoria das pontes cruzadas, a teoria dos filamentos deslizantes. O que é isso? Eles mostraram como funciona a contração muscular dentro de um laboratório. Tá? E ela é assim: eu tenho a actina se ligando à miosina, uma vai puxando a outra. Na verdade, assim, aqui está muito bonitinho, mas ela vai girando num espiral. Eu tenho 6 actinas em volta de uma miosina. Então, eu tenho as cabeças das miosinas se ligando às actinas. Fazendo isso, eu tenho interação entre elas e elas vão puxar. Consequentemente, eu vou juntar os sarcômeros, vou aproximar as linhas ex, uma delas. E aí eu tenho aqui, no caso, um músculo relaxado e aqui eu tenho um músculo contraído. Provavelmente já viram isso na disciplina de fisiologia, sabem muito bem dessa história. A ideia nossa aqui da disciplina de cinesiologia é não ir mais a fundo disso, tem toda a parte eletroquímica antes, e é que a biologia muscular, a biologia molecular mostra isso, a neurofisiologia também estuda isso, e a biomecânica, a cinesiologia também estuda a contração muscular. É um assunto extremamente relevante. Então, por exemplo, eu estou aqui numa contração muscular, ela pode ser classificada quanto à produção de movimento dela. Então, a contração muscular ela pode ser classificada como estática ou isométrica, e eu não vou ter movimento articular aparente nela. Então, a articulação não vai se mexer. Então, estou contraindo o músculo, segurando um peso aqui, o músculo está sendo contraído, mas ele não está movimentando a articulação. Sendo que, assim, eu estou falando da contração isométrica, ela não possui movimento articular aparente. Ah, não dá para fazer. Tá. O que eu vou mostrar? Parei. Repare, isso aqui é um vídeo. Esse vídeo aqui foi cedido por um pesquisador japonês na década de 90. Esse aqui foi revolucionário na época. Para quem não sabe, isso aqui é um ultrassom. Se alguém tiver filho aqui sabe como é que funciona um ultrassom.
Hoje em dia a gente vê as crianças dentro através de um aparelho desse. E aqui seria um gastrocnêmio medial, aqui seria um corte profundo. Para quem estiver assistindo a aula, não, vocês não estão me vendo, né? Mas quem estiver assistindo a aula depois, é como se eu estivesse pegando um ultrassom, um transdutor do ultrassom, e colocando assim no braço, ou no caso na perna, né? E aí eu estou como se estivesse cortando o braço. Acho que dá para ver, né, na imagem que eu estou mostrando aqui. Vai estar cortando o braço de lado no plano sagital. E a partir daí eu tenho essa imagem. Aí, olhando o gastrocnêmio medial, a gente vai ter aqui a pele, o tecido adiposo, entre essas duas linhazinhas brancas aqui, é o tecido adiposo. Aqui eu vou ter a aponeurose profunda, aquele tecido conjuntivo que está lá dentro do músculo, tá? E aqui eu vou ter os fascículos alinhados diagonalmente. Se eles estão alinhados diagonalmente, é porque eu tenho o ângulo de penação, o ângulo formado entre essa linha de ação da força do músculo e a aponeurose profunda. Vocês reparam que eles estão mais ou menos paralelos, esses fascículos aqui, né? E eu pego um ângulo desse e eu trato isso aqui como um ângulo de penação, tá? E no caso desse experimento aqui, o que o cara fez, esse pesquisador fez? Ele pediu para os caras assim, ó, eu vou botar o transdutor aqui, vocês estão com o pé preso, amarrados, e eu vou pedir para que vocês comecem a fazer força de flexão plantar, mas tá preso o pé, então não vai movimentar. Começa a fazer força, e a gente vai ver como é que o músculo vai estar funcionando lá dentro, tá? E até o ponto de você não conseguir fazer mais força. Aí você relaxa. Repara, gente, se eu quiser olhar um fascículo, eu olhar ele daqui até o ponto dele final, eu consigo ver o comprimento dele. Lembra? Estou falando de contração muscular. Contração muscular a gente lembra de encurtamento, aproximação das linhas Z. Se eu estou somando os encurtamentos de cada linha Z dentro de uma miofibrila, de uma fibra muscular, e dentro de um fascículo, eu vou conseguir observar o encurtamento desse fascículo. Tá? Porque as linhas estão alinhadas, os sarcômeros estão alinhados em série, observando o fascículo. Mas, de qualquer forma, quando eu estou encurtando esses fascículos aqui, eu vou estar puxando essa aponeurose. Ela vai estar indo para um lado. E se ela estiver indo para o lado, o ângulo de penação vai mudar. E repara na variação desse ângulo e na variação da espessura muscular e do comprimento do fascículo. O cara mandou contrair, ó como é que está mudando. Está mudando, está mudando. Está contraindo, está contraindo, está contraindo. Fazendo o máximo de força possível, sem movimentar a articulação, até o momento assim, não aguento mais, vou soltar. E ele relaxou. Olha como é que funciona. Isso é uma contração muscular isométrica, que eu vou aumentando a gradação de produção de força até chegar ao máximo, encurtando as fibras, sem movimentar a articulação, e, consequentemente, eu tenho um movimento dentro do músculo, mas não tenho movimento dentro da articulação. Tá? Entendeu? Viu como é bacana esse negócio? Isso aqui é fantástico. Isso aqui a gente usa lá no laboratório, a nossa linha, o nosso modelo de experimento, as coisas que a gente faz isso no laboratório, com muita frequência. Mas eu gosto de trazer sempre o cara inovador, o cara que inventou essa história. Cara. É de 97, ó. De 97 esse vídeo. Foi no congresso, ele cedeu esse material pra gente. Outro tipo de contração muscular é a contração que promove movimento, que a gente chama de dinâmica. Isométrica ou estática e a dinâmica. E a dinâmica, ela pode ter um caráter de aumento do comprimento das fibras musculares, a gente chama isso de contração excêntrica. Então, é como se fosse um alongamento sob tensão, ou se chama de contração negativa também, tanto faz. Mas num olhar mecânico, estou entendendo que está tendo um aumento do comprimento das fibras musculares. Mesmo eu estando fazendo força, mesmo eu fazendo força. E a contração concêntrica, que é a contração de um sentido oposto da excêntrica, que eu tenho uma diminuição do comprimento das fibras musculares. Em um, eu estou aumentando, no outro, eu estou diminuindo o comprimento das fibras.
em um eu estou afastando as linhas eixo, no outro eu estou aproximando as linhas eixo. Um é negativo e o outro é positivo, por convenção. A gente estuda e entende a contração muscular dinâmica dessa forma. Então, por exemplo, eu tenho um grave erro aí durante uma flexão de cotovelo. Eu tenho a flexão na fase concêntrica, onde estão encurtando as fibras musculares, onde eu estou diminuindo o comprimento muscular, eu estou aproximando a origem da inserção, e eu tenho a fase excêntrica, que se fosse um movimento passivo, seria a extensão do cotovelo. No caso, como eu estou falando de contração muscular, não seria extensão de cotovelo, seria a fase excêntrica da flexão de cotovelo. Mas isso a gente vai absorver, talvez tenha sido um impacto, essa minha afirmação, mas a gente vai absorver essa informação com mais naturalidade ao longo do tempo. Aqui é a fase concêntrica da flexão, aqui continua sendo flexão, só que é fase excêntrica. E a gente vai entender isso. Porque não é passivo, é uma contração muscular, é ativamente sendo realizado. Então, um dos efeitos da contração muscular excêntrica é algo que a gente chama de dano muscular induzido pelo exercício. E também é uma das coisas que a gente estuda muito lá no laboratório, o dano muscular induzido pelo exercício, e esse exercício ele é excêntrico. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Não. Quando a gente fala de exercício excêntrico, é um efeito de alongamento do músculo sob tensão. Então, por exemplo, isso aqui é uma biópsia de um músculo, isso aqui é de um trabalho de um autor chamado Ortobadi, e ele foi publicado, se eu não me engano, em 97 ou 98, 88, e esse artigo, ele talvez seja um dos artigos mais citados dessa área, e o cara pegou uma biópsia, não sei se você sabe o que é biópsia. Biópsia é como se eu furo o músculo e corto um pedaço do músculo. Extraio esse pedaço pequeno, tá? Extraio esse pedaço e olho num microscópio eletrônico. Isso aqui é um microscópio, e aqui a gente consegue ver vários sarcômeros de uma miofibrila. Sei se acho que dá para ver, sim, porque essas linhas escuras aqui são as linhas E's. Então tem uma linha Z aqui, uma linha Z aqui, e aqui tenho várias linhas que estão separando os sarcômeros. Então tem um sarcômero que vai daqui, vou pegar esse, vai daqui até aqui. Então aqui nessa linha clarinha aqui, essa linha escura, é escura, mas é mais clara, mais fina, a gente chama de linha M, que separa metade de um sarcômero para um lado, metade do sarcômero para o outro. E essa linha, esse sarcômero aqui, você vê que isso aqui foi tirado do vasto lateral dos caras, tão íntegros, né? Tá, na verdade, está bonitinho, dá para ver bonitinho aqui os sarcômeros em série e aqui nesse sentido, nessa direção aqui, os sarcômeros em paralelo, né? Em duas dimensões. E aí, essa aqui é a medida A, antes de fazer qualquer coisa, pegaram os caras lá, botaram eles deitados, tiraram um pedacinho do músculo e depois mandaram os caras fazer 10 séries de 10 repetições na cadeira extensora, por exemplo, para extensão de joelho excêntrico, ou seja, com peso muito grande. Não sei se já conseguiram reparar, eu consigo fazer muito mais força na fase excêntrica, numa contração excêntrica, do que numa contração concêntrica. E mandaram os caras fazer 10 séries, 10 repetições. E logo depois botaram os caras deitados de novo na maca, e tiraram outro pedaço do músculo. Esse aqui, na letra B, do vasto lateral, do mesmo músculo. E olha só como é que estão a organização dos músculos. Esse dano muscular induzido pelo exercício, ele gera a desorganização e ruptura de várias estruturas do músculo. Várias. Então você pode ver que o músculo é como se tivesse arrebentado ele inteiro.
E aí eu tenho uma cascata fisiológica de eventos, desde ruptura dos músculos durante o exercício. Aí, imediatamente após, vocês vão saber, quem acompanha esporte hoje em dia, já ouviu falar, ou quem acompanha fisiologia, já ouviu falar de uma enzima que é medida, que é a creatina quinase. Essa CK, ela imediatamente após essa lesão muscular instaurada, isso aqui é uma lesão muscular, né, que a gente chama de dano muscular induzido pelo exercício, é a lesão mais branda que existe, mais simples, né, menos severa no músculo, que é induzido, né? A CK, ela pode ser coletada imediatamente após, assim como outros marcadores, como a mioglobina, o lactato desidrogenase, na corrente sanguínea, e a partir daí ele vai ser analisado. E ele pode ser um marcador de lesão. E aí, hoje em dia, os clubes de futebol, eles avaliam a CK, e eu estou falando de clube de futebol porque é onde tem o dinheiro no esporte, está dentro do clube de futebol, né? Alguns mais, outros menos. Alguns melhores, outros piores. Por exemplo, quando vocês estiverem assistindo a aula, vocês vão ver que eu estou com uma caneca maravilhosa aqui na minha mão. E a gente vê que 1, 2, 3 dias depois de fazer o exercício, tem esses marcadores de CK. Não sei se já outro sintoma desse dano muscular induzido pelo exercício, desse exercício excêntrico. Vocês já fizeram algum dia exercício que no dia seguinte está todo dolorido? Está todo dolorido. Putz, fui para academia, fui fazer exercício, estou com o bíceps todo arrebentado. É outro sintoma do dano muscular. É o sintoma da fáscia, do epimísio, que ele também se rompe com esse tipo de exercício. E aí ele tem receptores de dor e faz com que a gente sinta dores no dia seguinte, após o exercício. Normalmente em 12 a 24 horas começa essa dorzinha. Aquela dorzinha que às vezes é gostosa, mas muitas das vezes é incapacitante. E aí, como consequência disso, você tem aquela dor. Em 48 horas, se você faz um exercício excêntrico, a dor é absurda. Outra coisa, quando eu tenho essa ruptura dessas estruturas, o organismo fala assim, bom, peraí, machuquei. Se eu machuquei, eu tenho que gerar um processo de regeneração tecidual. E aí a gente vai ter um processo de inflamatório, e aí você tem o tecido inflamado, a gente vai ter um tecido, e processo inflamatório vai gerar um inchaço nessa musculatura, um aumento da rigidez, e vocês lembram, o sarcômero é a unidade funcional do músculo. Quem produz força começa aqui. Se eu tenho essas estruturas rompidas, eu não consigo fazer força. Eu fico fraco. Eu não consigo levantar o mesmo peso. Tá? Essa é uma das nossas linhas de pesquisa no laboratório, é uma das coisas que a gente estuda bastante. Temos alguns artigos publicados na área, alguns sendo publicados agora, outros já foram publicados, que a gente trabalha com dano muscular induzido pelo exercício. A gente estuda basicamente isso, em algumas coisas que a gente pode observar. Quanto maior a fibra muscular, maior esse dano. Mulheres não sofrem esse dano com muita frequência, porque tem hormônios que tratam muito melhor o músculo do que os homens. Homens que estão acostumados a fazer esse tipo de exercício, quem está acostumado a fazer um tipo de exercício não fica dolorido, comparado com quem nunca fez o exercício, por exemplo, ou quem está muito tempo sem fazer. Então, por aí vai. A gente pode conversar a respeito de diversas coisas. Outra coisa que é extremamente interessante, vale a pena a gente falar, e é fundamental que a gente saiba disso, é pensar nas funções musculares. As funções musculares, elas determinam quem está produzindo o movimento, quem está tendendo a impedir o movimento e quem está fazendo com que aquele movimento possa ocorrer dessa forma. Vamos lá, vamos por partes. Por exemplo, a gente tem músculos que são agonistas ou motores primários de um movimento, e esses agonistas ou motores primários, eles são respectivos a cada uma das articulações em movimento. Se eu paro para olhar esse exercício aqui, por isso que valeria a pena a gente ter feito aquele exercício lá no início da aula, só para corrigir. A Gabriela vai me mandar, a gente vai corrigir, eu vou corrigir com ela. E se vocês tiverem feito na próxima aula, a gente corrige, eu corrijo também.
é o seguinte, tem as articulações que estão envolvidas aqui nesse movimento. Repara, eu tenho o ombro movimentando, o cotovelo movimentando e o punho movimentando. Se eu tiver, obviamente, esse vídeo, esse GIF aqui, não é o GIF que tem o melhor plano, o melhor ângulo de imagem para poder observar. Se eu estivesse observando ele de lado e assumindo que o cotovelo dele está grudado no corpo, eu posso falar que é um movimento no plano frontal, no plano sagital, pura e simplesmente. Que eu tenho flexão de ombro, extensão de cotovelo e de punho eu tenho uma flexão de punho. Desculpa, eu tenho uma extensão de punho. Na fase concêntrica, na fase excêntrica é o movimento contrário. É a fase excêntrica da flexão do ombro, fase excêntrica da extensão do cotovelo e fase excêntrica da extensão do punho. Desculpa, da flexão do punho. Então tem que pensar, o músculo primário, o motor primário ou agonista para a articulação do ombro, eu tenho que saber quais são os músculos que fazem a flexão do ombro. Quem faz flexão do ombro? Por exemplo, o deltoide anterior é um flexor do ombro, o peitoral maior é um flexor do ombro, principalmente as fibras que estão alocadas superiormente. Para o cotovelo, quem faz a extensão do cotovelo? O motor primário ou agonista seriam os extensores do cotovelo, que é o tríceps braquial, por exemplo. Em contrapartida, se eu estiver olhando os antagonistas, seriam os músculos que tendem a impedir com que eu faça esse movimento. Por exemplo, no ombro, seriam os músculos que fazem a extensão do ombro. Então, por exemplo, o grande dorsal ou deltoide posterior são músculos antagonistas à flexão do ombro. E aí a gente vai lembrar das aulas todas e vocês vão ter que estudar isso, absorver isso. Por isso que os exercícios são tão importantes, porque vai aprofundando a disciplina, vai tendo muito mais informação incluída aí. Outro, para o cotovelo, e eu vou falar de ombro e cotovelo só, hein? Para o cotovelo, os extensores do cotovelo são os agonistas, mas os flexores do cotovelo são os antagonistas, nesse exercício aqui. Tá. E eu tenho ainda, além dos agonistas e dos antagonistas, eu tenho os músculos que a gente chama de sinergistas. E esses sinergistas eles podem ser separados em três. Primeiro, os assistentes, que eles auxiliam os músculos agonistas na realização do movimento. Tá? Assistente auxilia. Mas eu não sei quais são os agonistas, quais são os motores primários, quais são os assistentes. Então chamo para mim, eu como professor Tiago, eu prefiro muito mais dizer quem está produzindo o movimento, quem está encurtando na fase concêntrica e alongando na fase excêntrica, é músculo agonista. Tá? Mas dependendo do livro que vocês forem pegar, eles só podem estar como músculos assistentes. Bom, músculos estabilizadores, eles estabilizam as articulações envolvidas. Então, por exemplo, eu posso ter estabilizadores no ombro, estabilizadores no cotovelo, estabilizadores no punho. Ou, para que eu tenha um movimento dessa forma, eu vou ter músculos neutralizadores, que eles obviamente neutralizam movimentos indesejáveis. Um movimento indesejável aqui, por exemplo, seria uma hiperextensão de tronco, por exemplo, ou uma hiperextensão de quadril. Então, os músculos do tronco que impedem a hiperextensão, ou seja, quem impede a hiperextensão, são os flexores de tronco. Eles vão estar contraídos para que eles exerçam a função de neutralizar movimentos que eu não quero que ocorra. Normalmente, quando eu estou falando de exercício nesse sentido assim, a gente observa os músculos do tronco sendo músculos estabilizadores. Desculpa, sendo músculos neutralizadores do resto do corpo e não da articulação específica que eu estou falando. Sei que é muita informação, eu sei que é muita informação, mas eu queria que vocês parassem e olhassem esse exercício, tá? E que a gente faça uma descrição mais aprofundada de plano, eixo de movimento, qual é o movimento, quais são as articulações que estão se movimentando e os tipos delas, e
quais são os músculos agonistas, antagonistas e sinergistas para esse exercício aqui. Começam a ver que eu estou fazendo a cada aula um aprofundamento de descrição cinesiológica de um movimento. E o objetivo no final do período é que vocês tenham uma ideia de como descrever todos os movimentos a partir de um vídeo ou de uma imagem que a gente tenha, uma observação visual que a gente tenha. Então, assim, eu não quero que vocês falem nome de músculo por enquanto. Eu comecei a abordar isso, mas eu não quero que vocês falem nome de músculo. Quais são os agonistas? Os flexores do ombro. Quais são os antagonistas? Os extensores do ombro. E por aí vai. Quais são os estabilizadores? Quais são os neutralizadores? E por aí vai. E é isso que eu quero para que a gente faça e corrija na próxima aula. Combinado? Vocês vão fazer? Combinado? E mais, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Façam desses caras aqui também. Comece a entender que eu sempre vou ter exercícios e exemplos para serem feitos. Repara, eu não quero saber movimento, o nome de exercício nenhum. Eu quero saber a descrição cinesiológica desses exercícios. Então tem um movimento. Eu, como professor de educação física ou de dança, eu posso descrever movimentos a partir de conhecimentos da cinesiologia. E aí, por exemplo, planos, eixos, tipo de articulação, função muscular, eu posso fazer a descrição completa desse exercício ou de um movimento qualquer. Tá bom? Certo, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, vou parar de compartilhar a tela, vou terminar a gravação e quem quiser conversar comigo, a gente conversa. Só deixar aqui bonitinho, ó.